Fala pessoal, beleza? Agora eu vou resolver o último exercício da terceira lista, né, o exercício 6. Então vamos ler o enunciado com calma. Ele fala o seguinte: quando um sistema passa do estado A ao estado B pelo caminho ACB, 90 joules de calor são transferidos ao sistema, que por sua vez realiza 60 joules de trabalho. Então ele fala que quando eu faço o caminho ACB, né, 90 joules, o calor é de 90 joules, o calor transferido ao sistema é 90 joules e o trabalho realizado é 60 joules. Tudo bem? E aí ele vai fazer várias perguntas. Só que antes da gente responder essas perguntas, o que você precisa fazer é calcular a variação da energia interna nesse processo. Eu já vou explicar por que isso é importante. Tá? Bom, então a gente já tem aqui que o calor no processo ACB é 90, o trabalho é 60. Primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é calor menos trabalho. Então vai ficar 90 menos 60, 30 joules. Então a variação da energia interna nesse processo ACB é 30 joules. Agora, o porquê que isso vai ser muito importante? Porque a energia interna é uma função de estado. Então a variação da energia interna não depende do caminho escolhido. Então eu calculei a variação da energia interna em um caminho específico, que é o caminho ACB. Tudo bem? Porém, essa variação vai ser a mesma para qualquer caminho que eu escolha, contanto que eu saia do ponto A e termine no ponto B. Repare, inclusive, que quando eu escrevi o calor e o trabalho, eu deixei indicado ACB, ACB. Agora, para a variação da energia interna, eu não deixei indicado ACB. Eu deixei indicado apenas o ponto inicial e o ponto final, porque não importa o caminho. Tudo bem? Então, se eu for direto do ponto A para o ponto B pela curva azul, se eu for pela curva verde, não importa. A variação da energia interna, nesse processo de A até B, vai ser sempre 30 joules. Então, vamos deixar isso aqui guardadinho, porque a gente vai usar isso no problema inteiro. Tudo bem? Bom, então tá aqui, ó, guardadinho. A variação da energia interna no processo entre A e B é 30 joules. Tudo bem? Então agora vamos para o item A. Ele pergunta: qual é o calor transferido na trajetória ADB se o trabalho efetuado é de 15 joules? Então, ele falou que o trabalho no caminho ADB é 15 joules, ele quer saber qual é o calor transferido. Né? Bom, tranquilo isso. A gente lembra da primeira lei, a variação da energia interna nesse processo, ADB. Reparem que eu não coloquei ADB, eu coloquei só AB, porque a variação da energia interna não depende do caminho, certo? Depende apenas do ponto inicial e final. Variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Reparem que no caso do calor e do trabalho eu preciso indicar o caminho, então eu deixei isso bem claro aqui. Tudo bem? Aí, o calor vai ser simplesmente a variação da energia interna mais o trabalho. A variação da energia interna a gente já viu que é 30, né? O trabalho é 15, então o calor, 30 mais 15, 45 joules. Então significa que o sistema está recebendo calor nesse processo. Tudo bem? Então, o item A é tranquilinho. Agora vamos para o item B. No item B ele fala o seguinte: quando o sistema retorna do estado B, quando o sistema retorna do estado B ao estado A pela trajetória curva, que é a trajetória azul, ou seja, quando eu vou de B para A pela trajetória curva, o módulo do trabalho realizado pelo sistema é 35 joules. Ele quer saber, o sistema absorve ou libera calor? Quanto ele absorve ou libera? Legal. Por que esse problema aqui é bem interessante? Repara que ele falou que o módulo do trabalho realizado é 35 joules. Por que ele deixou muito claro a palavra módulo? Porque se você olhar de B para A, o volume está diminuindo, é uma compressão. Então, o trabalho realizado pelo sistema é negativo. Tudo bem? Então, o trabalho de B para A é menos 35 joules. Tá? Então, essa informação é bem importante. Tudo bem? E a variação da energia interna nesse processo, qual que seria? Né? Ó, a gente sabe que a variação da energia interna para ir de B para A é menos a variação da energia interna de ir de A para B. Porque, né, a gente inverte o caminho, muda o sinal. Então, se de A para B é 30, de B para A é menos 30. Legal? O calor de B para A vai ser a variação da energia interna de B para A mais o trabalho de B para A. A variação da energia interna a gente viu que é menos 30, o trabalho a gente viu que é menos 35, menos 30 menos 35, menos 65 joules. Então, o calor no processo de B para A é menos 65 joules. O que significa isso? Significa que o sistema absorveu ou liberou calor? Significa que o sistema perdeu calor, o sistema liberou calor. O sistema perdeu 65 joules de calor para o entorno. Então, a variação da energia interna é negativa, o trabalho é negativo,
porque o volume diminui e, consequentemente, o calor é negativo nesse processo, ou seja, o sistema perde calor para o ambiente. Tudo bem? Então, para o ambiente ou para o entorno, depende da situação. Tranquilo? Então, o item B era só isso. Tá? Então, aqui a gente teve que identificar o sinal do trabalho e o sinal da energia interna também. Legal? Então, agora vamos terminar com o item C. No item C, ele fala o seguinte: se as energias internas dos estados A e B são, respectivamente, o A igual a 0 joule e o D igual a 8 joules, ele quer saber o calor absorvido nos processos AD e DB. Tudo bem? Bom, o que a gente já sabe? A gente sabe que o trabalho no trajeto ADB é 15 joule. E a variação de energia interna nesse processo, a gente já viu, é 30 joule também. Tranquilo? Bom, mas a gente pode quebrar o trabalho ADB em dois trabalhos. Um trabalho para ir de A até D e outro trabalho para ir de D até B. Tranquilo? Só que o trabalho de D até B é zero, como eu deixo indicado aqui. Por que ele é zero? Porque é uma transformação isovolumétrica ou isocórica. O volume não muda, o volume é constante. Se o volume não muda, não tem trabalho, o trabalho é zero. Tudo bem? Tem que haver variação de volume para ter trabalho. Consequentemente, como a soma desses dois trabalhos tem que ser 15, e um deles é zero, o outro é 15. Tudo bem? Então o trabalho de A até D é 15 e o de D até B é zero. Vamos guardar essas duas informações. Agora vamos fazer uma coisa parecida para a energia interna. A variação da energia interna no processo ADB é 30. A gente já sabe disso, né? Bom, só que ele deu a energia interna de A e de B, e de D. Tudo bem? Então a variação de A para D é 8. 8 menos 0, 8. Só que a soma dessas duas tem que dar 30. Se essa aqui é 8, essa aqui tem que ser 22. Então a gente já calculou a variação de energia interna dos dois processos. Então repara que a gente já calculou o trabalho de cada um dos processos e a variação da energia interna de cada um dos processos. Para calcular o calor, é trivial. É só você fazer que calor é variação da energia interna mais trabalho e ver para cada processo. De A para D a variação da energia interna é 8, o trabalho é 15, 8 mais 15, 23 joules. De D para D, de D para B, a variação da energia interna é 8. Calma, falei besteira. A variação da energia interna é 22. O trabalho é 0. 22 mais 0 é igual a 22. Repara o seguinte, a soma desses dois dá 45, que é exatamente o que a gente encontrou no item A. Né? O calor no processo ADB é 45. O que a gente fez nesse último item é separar. De A para D é 23, de D para B é 22. E a soma deles dá 45, como devia ser. Aliás, a gente poderia resolver esse problema sem fazer tanta conta assim, olhando só de A para D. A gente só fazia a conta de A para D, né? Dava 23, a gente sabe que a soma tem que ser 45, então o outro era 22. Tudo bem, era uma outra forma de resolver o problema. Legal? Então, de novo, esse problema é muito parecido com o 5, porque é um problema em que a gente tem que... A gente usa o fato da energia interna ser uma função de estado, né? Porque a gente calcula a variação da energia interna em um processo, que é o processo ACB, e usa essa variação para todos os itens, porque todos os itens começam e terminam ou saem do A e vão para o B, ou saem do B e vão para o A. E aí a variação de energia interna é a mesma em todos esses processos, o máximo que pode acontecer é mudar de sinal quando a gente inverte a trajetória. Tudo bem? Então, nunca se esqueçam que a variação da energia interna depende só do ponto inicial e do ponto final, não depende da trajetória. Tá? Já o trabalho e o calor dependem da trajetória. Isso é muito importante. Nunca esqueçam isso. Eu acho que é o mais importante. É o dado mais importante, é a informação mais importante que vocês precisam para resolver as questões dessa lista. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários, mandar um e-mail, me chamar, que eu dou um jeito de tirar. Beleza? Então encerramos essa lista aqui.